Esse tumor é cerca de 2 vezes mais comum em homens do que em mulheres e pode ser assintomático. E geralmente acomete uma faixa etária a partir dos 60 anos, mas pode também acontecer em pessoas de idade mais jovem. Em relação a sintomas, a gente tem visto cada vez mais a descoberta desse câncer em uma fase mais precoce, ou seja, antes ainda do início dos sintomas. A gente sabe que pode ser um tumor silencioso, pode não dar sintomas nas fases iniciais, né? Quando acontecem esses sintomas, a maior parte das vezes o paciente pode ter aí um sangramento urinário, né? Presença de sangue na urina, dor nas costas pode acontecer, ou mesmo a palpação, né? O paciente sente a presença de uma lesão na região aqui do flanco abdominal, na região lateral da barriga, tá? Mas o mais comum é que o paciente não tenha sintomas. Uma doença que nem sempre se manifesta no início pode ser confundida com outra condição muito comum entre os brasileiros: pedras nos rins. Agora, a pessoa que tem pedra renal, ela por natureza, ela acaba fazendo mais exames de imagem e assim ele pode sim descobrir, né, ali de forma mais precoce um câncer renal, mas não significa que a pedra no rim levou ao desenvolvimento desse câncer. Apesar de representar apenas 2 a 3% dos casos de câncer em adultos no Brasil, o índice de mortalidade é o mais preocupante. De acordo com as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, OMS, 1 a cada 2 casos da doença resultam em óbito. As causas para o surgimento vão de situações possivelmente evitáveis à hereditariedade. Outra causa, né, vamos dizer, um grande grupo de causas de câncer renal são os fatores que nós recebemos do ambiente. Então, existe uma relação já bem consolidada do câncer renal com o tabagismo, com o consumo de cigarro, né? Existe uma relação com a obesidade, com a presença de hipertensão arterial sistêmica e com diabetes mellitus tipo 2. Então, todos esses fatores eles estão associados à maior presença de câncer renal. Existe também uma correlação da exposição a metais pesados, né, presentes na poluição ou presentes, por exemplo, em pessoas que trabalham em indústrias químicas, né, e se expõem a metais pesados, ao desenvolvimento do câncer renal. Então, são esses os principais fatores de risco. O câncer renal tem cura, mas, assim como outros tipos de tumores malignos, a probabilidade dessa cura está intimamente ligada ao momento do diagnóstico. Quanto mais cedo a condição for detectada, maiores serão as chances de sucesso do tratamento. Quando a gente tem a descoberta de uma lesão renal suspeita, então, se houver uma suspeita forte para a neoplasia, o tratamento ele é eminentemente cirúrgico, seja através da retirada de uma parte do rim ou da retirada completa do rim, aí a depender da presença, da posição, do tamanho dessa lesão. Em outra situação, quando a doença espalha para outros lugares do nosso corpo, que nós chamamos de metástases, né? Isso pode acontecer em uma pequena parcela dos pacientes com câncer renal. Nessa outra situação, então a gente tem aí o papel mais proeminente para terapias chamadas sistêmicas, seja remédios feitos na veia ou remédios de comprimido.